após a retaliação de Donald Trump, Estados Unidos e Colômbia entram em acordo para a repatriação de imigrantes ilegais. Ontem, o presidente Gustavo Petro chegou a se recusar a aceitar que os cidadãos deportados pelo governo americano viajassem em aviões militares, mas voltou atrás depois de a Casa Branca anunciar sanções tarifárias de 25% sobre todos os produtos colombianos. Larissa Biscaia, bom dia. Oi, Carla, bom dia para você, para todos. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, volta atrás e aceita receber as aeronaves militares para repatriar os deportados dos Estados Unidos. Segundo o comunicado do governo, a medida, abre aspas, responde ao compromisso de garantir condições dignas. Esse anúncio foi feito horas depois de Petro bloquear a chegada de voos militares com deportados dos Estados Unidos de entrar no país, dizendo que os americanos não podem tratar imigrantes colombianos como criminosos. Na sequência, o presidente Donald Trump ameaçou impor tarifas emergenciais de 25% a todos os produtos colombianos que entrarem nos Estados Unidos. Além disso, o presidente americano também ameaçou impor sanções a vistos de oficiais do governo colombiano, aliados, apoiadores, membros de partidos e familiares. E também disse que todos os colombianos que entrarem nos Estados Unidos, segundo Trump, vão passar por inspeções mais rigorosas. Inicialmente, Gustavo Petro tinha disponibilizado apenas o avião presidencial. Donald Trump pressionou, afirmando que não era o suficiente, e Petro cedeu ao que Trump queria e aceitou receber as aeronaves militares. Ainda ontem, Gustavo Petro publicou uma nota no X em que critica o presidente dos Estados Unidos. Ele publicou um texto afirmando que Trump o considera uma raça inferior e declara que a Colômbia se abre para todo mundo. Além das críticas, Petro anunciou uma taxação de volta de 25% sobre todos os produtos importados dos Estados Unidos e determinando que produtos americanos sejam substituídos por itens de outros países. No Truth Social, Trump classificou os deportados como criminosos ilegais e chamou Petro de presidente socialista. Ele disse, abre aspas, essas medidas são apenas o começo. Não vamos permitir que o governo da Colômbia viole suas obrigações legais com relação à aceitação e retorno dos criminosos que eles forçaram a entrar nos Estados Unidos. A presidente de Honduras, Xiomara Castro, atual presidente da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, convoca com urgência uma reunião para discutir temas como migração, em meio às denúncias do Brasil e da Colômbia. Reunião entre os países está marcada para quinta agora, dia 30. O governo brasileiro faz parte da CELAC e já foi informado da convocação. O Ministério das Relações Exteriores já informou que vai cobrar explicações do governo do Donald Trump sobre os 88 brasileiros que foram deportados algemados. A expectativa é que os países da CELAC estabeleçam uma posição conjunta em relação a essas questões migratórias, com acordos de cooperação e também proteção aos direitos humanos. Bom, Donald Trump construiu sua carreira com base na intimidação. Só que eu não estou dizendo porque eu tenho simpatia pessoal ou não tenho pelo presidente americano, mas porque é um fato. Leiam biografias de Donald Trump. Ele nasceu rico. Ele nasceu filho de Fred Trump, conhecido como o magnata dos imóveis, nascido em Nova York e que enriqueceu construindo casas populares no bairro do Queens. E ele conhecia muito a lei americana e sabia se aproveitar de cada brecha deixada pelo sistema. Foi exatamente o que escreveu, por exemplo, a Gwenda Blair, que é autora de uma biografia da família chamada The Trumps. Fred Trump nunca deixou de aproveitar uma brecha fiscal e Donald estava ao seu lado aprendendo. Eu nunca li uma biografia do Fred, mas eu li muitas do Donald Trump. Todas que tem aqui no Brasil. E todas elas falam sobre esse papel, sobre esse caráter intimidatório do presidente americano. Quando ele encontrava ali algum fiscal pela frente, quando ele encontrava algum obstáculo, ele avisava, eu vou te processar, processar, su. E processava com ou sem razão, né? Ou ganhava, ou a pessoa simplesmente desistia, porque ele ia drenando os recursos dessa pessoa, levando o caso até o infinito, até todas as instâncias que fossem possíveis. Tinha os melhores advogados. E ganhava. Acabava levando na marra, né? Tendo ou não razão. Donald Trump fará isso a cada vez que for contrariado, e é por isso que eu estou dizendo isso. O Brasil tem que estar pronto. Porque em determinado momento ele ameaçará o país com algum tipo de sanção, caso uma medida qualquer que tenha saído da cabeça dele de um de seus secretários ameace não ser respeitada aqui no Brasil. Não. Isso nós não aceitamos. Então eu vou aplicar sanções econômicas aos produtores de soja, de carne, papapá. Isso vai acontecer. E o Brasil tem que estar pronto. Quando acontecer, qual será a nossa resposta? Melhor se for rápida, né? Difícil você ganhar uma queda de braço
o país mais rico do mundo, mas pode apostar que essa vai ser uma das táticas, bom, já foi, né? Contra a Colômbia, uma semana de governo. Certamente, quando o Brasil estiver envolvido em alguma pendenga com o governo americano, vai ter de enfrentar essa tática intimidatória que faz parte da personalidade, repito, de Donald Trump. Obrigado, Larissa. E por aqui, o Itamaraty prometeu cobrar explicações dos Estados Unidos sobre os relatos feitos por brasileiros que foram deportados na última sexta-feira. Por causa de um problema técnico na aeronave do governo americano, os 88 passageiros tiveram que fazer uma parada em Manaus e todos desembarcaram algemados. Horas depois, o governo Lula determinou a retirada das algemas e enviou ainda um avião da FAB para que os cidadãos seguissem viagem até Belo Horizonte em segurança. Vamos direto até Belo Horizonte. A Luciana Viana acompanha essa situação e vai trazer para a gente os relatos de brasileiros que nós temos até agora, que falam sobre as algemas, mas também sobre agressões, né, Luciana? Bom dia para você. Muito bom dia a todos. Exatamente, né? São agressões, privação de sono, privação de alimentação também, além de condições precárias nos centros de detenção. Estes são alguns, né, dos relatos dos 88 brasileiros deportados e expulsos dos Estados Unidos ao desembarcarem na noite do último sábado no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Vamos ouvir trechos. Uma tortura, porque você fica 3 horas num avião fechado, sem ar-condicionado, filho, um avião lotado, com um filho autista e o outro asmático. Então foi bem aterrorizante para mim. Nós ficamos em Panamá 4 horas dentro do voo, no calor, sem ar-condicionado, entende? Porque é desumano, é tortura o que fizeram com a gente. Foi um desastre total, né? O avião com péssimas condições e as pessoas tratando a gente muito, muito mal. Fiquei 5 meses preso, comendo pão, água. Até os cachorros da gente aqui no Brasil estavam comendo melhor que a gente lá. Nenhum animal deve ser tratado assim como a gente está sendo. Bom, são relatos então da experiência, né, da viagem de retorno dramáticos, a agressividade dos agentes de imigração, das condições desumanas, né, durante todo esse processo de deportação e até mesmo problemas mecânicos, né, com o avião. A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, ela acompanhou o desembarque dos brasileiros no último sábado. Vamos ouvi-la. Nós recebemos uma orientação do presidente Lula para recebê-los em Confins. A Polícia Federal tinha feito essa recepção lá em Manaus por solicitação das próprias pessoas que estavam nessa aeronave. A grande questão desse fato é que os países, eles têm suas políticas imigratórias, mas as suas políticas imigratórias não podem violar os direitos humanos. Lembrando que este é o segundo voo com deportados, né, que pousa aqui em Belo Horizonte. O primeiro foi no dia 10 de janeiro, ainda sob a gestão de Joe Biden. 100 pessoas estavam a bordo. E desta vez, então, 88 brasileiros já sob a gestão de Donald Trump. Essas deportações não têm assinatura presidencial. Elas são usadas nas redes sociais ali para quem não gosta de Donald Trump atacá-lo e para quem gosta defendê-lo pelo fato de serem pessoas que foram presas e eram detidas durante o governo de Joe Biden. Então cada um puxa a brasa para sua sardinha, o que é uma grande bobagem. É uma política de Estado americana. Barack Obama foi o presidente que mais deportou. Os democratas deportam muito. Há relatos de violações aos direitos humanos de imigrantes que foram pegos ou na fronteira ou foram detidos simplesmente por não estarem com a documentação em dia ou por terem cometido crimes nos governos democratas e nos governos republicanos. Não há uma clara diferença entre os dois nesse sentido. O que me parece é que há uma disposição do americano médio, isso é preocupante, em tratar essas pessoas nas quais nós nos incluímos como sub-humanos. A gente já está vendo imagens, Roberta, de grupos paramilitares milicianos, né? A milícia nos Estados Unidos não tem o mesmo sentido que aqui, né? Não é um grupo tão organizado, não vende gás, não faz gato de... São grupos armados que, entre aspas, protegem as suas vizinhanças. Grupos meio que intimidando também, não vou dizer caçando porque não chegaram a esse ponto ainda, mas intimidando grupos latinos, grupos negros, enfim, minorias que vivam nesses bairros também. Essa é uma disposição perigosa, mas que não tem a ver com uma política de Estado, que afinal de contas é de Estado, não é nem de Trump, nem de
de Joe Biden e nem de Barack Obama. É do Estado americano, me parece com o apoio da grande maioria da população, inclusive de latinos que vivem nos Estados Unidos, acredite. Valeu, Lu! Ok, um abraço, pessoal. Valeu. Bom, ontem o Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota falando sobre o uso indiscriminado de algemas e correntes, que isso violaria os termos de acordo com os Estados Unidos, que prevê o tratamento digno, respeitoso e humano dos repatriados. Teoricamente não. Os Estados Unidos podem usar essas algemas, isso tá, né, no conjunto de regras ali para fazer a repatriação de pessoas que estão ilegalmente no país. Mas, para além dessas regras, existe um acordo entre Brasil e Estados Unidos a fim de garantir a dignidade dessas pessoas que são devolvidas para os seus países. Então, segundo o Ministério das Relações Exteriores, o uso dessas algemas estaria violando esses acordos. Então, são duas questões diferentes. Uma, os Estados Unidos podem fazer isso, porque está dentro do conjunto de normas deles, no país deles, mas o Brasil estabeleceu termos para garantir a dignidade dessas pessoas. A expectativa é de que o governo Donald Trump se manifeste hoje sobre a deportação dos brasileiros. Agora pela manhã, o presidente Lula deve se reunir com o ministro das Relações Exteriores e a gente tem informação chegando direto de Brasília com o João Pedro Melo. Mais uma crise para 2025, JP. Bom dia para você. E essa é das grandes, Oi, hein? Bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, uma crise das grandes e que a gente já está acostumado aqui em Brasília, né? A gente está acompanhando já desde o sábado, né, o que de fato aconteceu. O presidente Lula fazendo essa determinação de envio de um avião da FAB até Manaus para terminar esse transporte dos brasileiros até Belo Horizonte, e agora tem uma nova reunião marcada então para as 10h30 da manhã entre o presidente Lula e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Qual que é a ideia agora? Avaliar quais serão os próximos passos adotados pelo governo brasileiro em relação a essa crise migratória com os Estados Unidos, principalmente após esse caso dos deportados que chegaram em Manaus com algemas e correntes. Mesmo depois de determinar esse envio, então, desse avião da Força Aérea Brasileira, o presidente Lula está avaliando o seguinte, que o momento é de manter cautela. Essa reunião ela foi marcada às pressas, todo mundo sabe, não estava na agenda inicial do presidente Lula para essa segunda-feira, mas foi divulgada ontem à noite uma nova agenda com esse encontro. E esse encontro pretende discutir, então, esses maus tratos para o retorno de brasileiros ou de deportados brasileiros, e isso também foi destacado pelo Ministério das Relações Exteriores, que não é novo. A gente tem um dado do jornalismo da Band, que foi apurado ao longo do fim de semana, que no ano passado, ainda na gestão de Joe Biden, 2.557 brasileiros foram deportados, chegaram em voos aqui no Brasil, também usando algemas. Apesar dessa cautela, o Brasil agora está sob um momento de pressão, porque a ideia é que mostre uma liderança regional dando uma suposta retaliação, uma suposta resposta, na verdade, diante da retaliação que foi feita por Donald Trump ao presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Após Petro ter recusado 2 aviões militares com deportados, Trump anunciou proibição de viagens, revogação de vistos para funcionários do governo colombiano, entre uma série de outras questões. O presidente americano impôs ali tarifas de emergência de 25% sobre os produtos colombianos. O Ministério das Relações Exteriores e o presidente Lula têm condenado o tratamento que foi dispensado aos brasileiros nesse transporte, né, nessa volta deles aqui ao país, destacando que essas situações ferem esse acordo que foi citado por você, Carlinha, que foi feito em 2018 e que essa situação é inadmissível. O fato que o governo norte-americano ainda não se pronunciou deve se pronunciar ainda hoje sobre essa reação brasileira. E segundo o que a gente está conversando aqui nos bastidores com algumas pessoas do Ministério das Relações Exteriores, a expectativa é de que o Washington diga que o tratamento a esses brasileiros que foram expulsos do país por imigração ilegal foi o correto. E sempre reforçando que essas pessoas cometeram crimes contra os Estados Unidos. O governo brasileiro, mais uma vez, reitera que não, que isso é uma situação, obviamente, delicada, mas que não foram cometidos crimes, eventualmente, por essas pessoas. Então, é uma situação que a gente está acompanhando, tem essa reunião logo mais às 10h30 da manhã para discutir o posicionamento brasileiro e, claro, a gente também vai ficar de olho nesse posicionamento do governo americano. Talvez seja essa a novidade, né, Carla, apontada por você, as algemas.
Algema na cintura, algema na Sim, perna. na perna, porque algemados pelos braços, talvez ele já... Como Já disse o João acontecia, Pedro né? Melo, né? São quantos? Mais de 2.000, né, deportados? 2.557. Que já eram deportados algemados. Mas é que a gente viu o pessoal ali, né, nesse último voo, com algemas na cintura e também nos tornozelos, Sim. né, dificultando ali, inclusive, a locomoção, né, depois que deixaram a aeronave. Para ir ao banheiro, eles disseram que não podiam ir ao banheiro nesse trajeto. Mas como o João Pedro disse, isso já acontecia e está dentro do conjunto de normas do governo americano que diz o quê? Isso é para garantir a segurança no voo, é para garantir, inclusive, a segurança do piloto que está ali conduzindo a aeronave. Você imagina que é um grupo de pessoas que não querem voltar para o seu país. Né? Então, Carlinhos, algum só pra tipo trazer- de medida de segurança tem que ser adotada, João Pedro. São pessoas que estão ali à Sim, força. só né? para trazer um outro detalhezinho, né, que eu estava conversando ontem com uma fonte do Itamaraty, que me disse que o grande agravante dessa vez também foi o fato de que essas pessoas tiveram que permanecer dentro desse avião sem ar-condicionado por mais de 4 horas na pista ali do aeroporto de Manaus. Todo mundo sabe que Manaus é uma cidade muito quente, muito úmida, então você imagina como é que é para essas pessoas ficarem dentro de uma aeronave 4 horas sem qualquer tipo de ventilação. Tinham crianças autistas, a gente ouviu inclusive a sonora agora há pouco que foi colocada pela nossa colega de Belo Horizonte, e outras crianças também que estavam sofrendo diante dessa situação. Então, obviamente, para o adulto já é muito pesado, imagina para uma criança. É uma questão tanto quanto degradante. Então, esse é um agravante, segundo o Palácio Itamaraty, e, obviamente, o posicionamento deve endurecer um pouco mais diante dessa situação. Só peço aqui ao nosso ouvinte que não caia na pilha das redes sociais, cara, porque essas pessoas já viraram bandidos, criminosos perigosos, aos olhos de alguns grupos de WhatsApp e nas redes sociais. Tem que algemar mesmo porque esses caras cometeram crimes. A gente não sabe, tá? Alguns podem eventualmente ter cometido, mas outros não. Outros foram foram que nem aquela personagem da novela lá da Débora Seco, a Sol, que tentava entrar nos Estados Unidos de tudo quanto é jeito, tinha o sonho americano, queria fazer a América. Tá, para os olhos deles, isso é um crime. Mas para os nossos olhos, é uma pessoa que enfim, tá querendo lá realizar seu sonho. Tá querendo fazer e acontecer num outro país. Né? Não são pessoas perigosas, não são criminosos, bandidões. Um pouquinho de respeito pelos nossos compatriotas que estavam tentando ganhar a vida, cara. Tentando sobreviver um dia de cada vez, como nós aqui. Né? Tinham seus sonhos, foram lá tentar realizar o seu sonho. Não deu certo, voltaram. Alguns podem ter cometido crimes? Podem. Num grande grupo de pessoas, é grande a possibilidade de que haja alguém ali que tenha cometido realmente alguma ilegalidade mais grave. Mas eles não são um grupo de criminosos. Tá? São um grupo de brasileiros que estão voltando para casa. E não caia na pilha também de dizer que isso é defender que as pessoas entrem em outros países e permaneçam de forma ilegal. Sabe como são os cortes, né? Não é nada disso. Cada um que tem as suas políticas migratórias, isso é do jogo. Obrigado, João Pedro. Só mais uma coisa, Valeu, João pessoal. Pedro, Sim. hoje também Diga. é um dia muito movimentado no que diz respeito à inflação, à economia, né? A gente deve ter mais notícias quentes vindo direto de Brasília, então, ó, não desconecta não, viu? Que a gente vai estar Pode ligado deixar. em você. Estaremos de olho aqui, viu? Qualquer novidade a gente está de volta. Beijo, até mais. Beijão, até mais. Em frente. Chega a 3. Não, a gente segue ainda, A né? gente segue a com o Lorena programa. Antes, Pelanda, pode deixar, antes do voo de sexta-feira, um outro avião com deportados dos Estados Unidos pousou no Brasil em 2025. Foi no dia 10 de janeiro e entre os passageiros estava uma paranaense que vivia havia mais de 3 anos no país. E aí a gente pode aproveitar e perguntar para Lorena Pelanda. Lorena, houve algemas, houve agressões nesse voo? Bom dia para você. Ótimo dia a você, Megali, a todos. No caso dela, não algema, mas ela reclama que teve que utilizar tornozeleira eletrônica, mas outros passageiros aí sim usaram algemas nesse voo também. Depois de quase 3 anos e meio morando nos Estados Unidos, o sonho de permanecer no país acabou, pelo menos por enquanto, para a brasileira Rosine Fontoura. Ao lado da filha de 7 anos, ela foi deportada no dia 9 de janeiro, chegou ao Brasil dia 10, quando foi chamada para se apresentar no país para atualização de endereço, já que tinha se mudado para Filadélfia para trabalhar em um frigorífico de peixe. Esse foi o primeiro voo de deportados neste ano, ainda no governo antigo. Assustada, ela voltou ao Brasil com muito medo e com tornozeleira eletrônica. No mesmo avião, com 100 pessoas, ela conta que muitos homens também estavam algemados.
Foi muita humilhação, né? Do tempo todo, eles rindo da minha cara lá no aeroporto. Eu não podia afastar o pé hora nenhuma, que eles falavam que eu não podia, que eu tinha que ficar o tempo todo perto deles, como se eu fosse bandido, me tratando como se eu fosse um lixo, né? Coisa que eles não me fizeram, me algemaram, mas colocaram a tornozeleira no meu pé, pra ficar me vigiando o tempo todo. Aí na hora que chegou lá no aeroporto dos deportados, eles cortaram a tornozeleira pra mim entrar no avião. Eu chorava muito, porque eu não tava acreditando que aquilo tava acontecendo. Tinha muita gente. Lá atrás tinha uns homens solteiros que veio algemados, e aí veio na frente as famílias que eles deportaram, que não foi algemados, entendeu? Roseni cruzou a fronteira entre o México e Estados Unidos e buscava legalização com a ajuda de um advogado. Ela tinha autorização para permanecer no país até 2027. A brasileira reclama que não teve tempo de se defender e que voltou ao Brasil somente com a roupa no corpo. Ficou o carro, ficou minhas coisas, porque meus pertences, eles me deportaram só com a roupa do corpo. O meu sentimento é de muita tristeza. Tem dia que eu fico mal, tem dia que eu tento reerguer a cabeça, mas tem dia que me dá um baixo astral, porque eu fico muito triste, que eu deixei tudo para trás, né? Não é fácil, não. Eu não estava com planos de vir agora, né? Atualmente, Roseni está na casa de familiares em Cascavel, na região oeste do Paraná, e deve retornar em breve para a cidade que nasceu em Buritis, em Rondônia. Até agora, ela afirma que não teve nenhum apoio do governo brasileiro e, apesar desse cerco forte, a brasileira tem ainda esperança de voltar aos Estados Unidos, agora de forma legal, para refazer o sonho americano. Provavelmente o que ela disse tornozeleira eletrônica se referindo a um outro tipo de equipamento, né, Carla? Eu imagino que seja uma tornozeleira para que ela não pudesse correr, né? Algo... Para imobilizar as pernas só, não eletrônica. Provavelmente, mas enfim, a situação... Enfim, nada agradável, né? Não. Agradável não é um termo que a gente pode usar aqui nessa situação. Obrigada, Lorena. Obrigada, até mais. Nas outras notícias, chega a 3 o número de mortes provocadas pelas chuvas desde a última sexta-feira na Grande São Paulo. Entre as vítimas estão um idoso de 73 anos e uma criança de 7. A previsão é de novos temporais, pelo menos entre hoje e amanhã, de acordo com a Defesa Civil. A gente tem um resumo, mais informações chegando com o Ivan Brandão. Bom dia, Ivan. Bom dia, Rô. Pela primeira vez na sexta-feira, a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu aqueles alertas de governo, de alerta severo para os celulares das pessoas que estavam em áreas de risco pela chuva, né? Acho que muitos ouvintes da Band News FM já têm nos seus estados, nas suas cidades, aquele sistema do SMS da Defesa Civil ou da Prefeitura, mas dessa vez não, né? Dessa vez não foi aquele serviço em que as pessoas se cadastram para receber um tipo de alerta, todo mundo recebeu, inclusive quem tem DDD de fora do estado de São Paulo, um alerta que você clica e não sai da notificação porque choveu na sexta-feira em 2 horas, o que era esperado para chover, metade do que era esperado para todo mês, 125 milímetros de água, e a gente tem as imagens aí na nossa live de como a chuva afetou a vida dos paulistanos na sexta, no sábado também, ontem choveu bastante, e essa de sexta-feira foi a terceira maior da história, terceira maior chuva da história, de acordo com a Defesa Civil. Na Vila Madalena, zona oeste da cidade, um idoso de 73 anos foi arrastado pela enxurrada, ele estava indo verificar se o portão da casa suportaria a força das águas. As imagens ali do Beco do Batman são bem chocantes, né? E como a água subiu rápido, é impressionante. O Rodolfo Tamanini Neto era pintor, artista plástico, morava praticamente desde que nasceu ali pertinho do Beco do Batman, que é um ponto turístico de São Paulo, né, talvez um dos mais visitados aí por quem vem de fora. Um dos amigos dele, o galerista Jacques Ardes, contou à Band News FM que o Rodolfo tinha muito medo da chuva, sempre ficava no andar de cima do imóvel quando chovia muito forte. E exatamente o que aconteceu foi que ele desceu do primeiro andar onde ele morava, e ele foi conferir, imagina, foi uma besteira enorme, né? Foi conferir se o portão estava aguentando. E aí, por muita infelicidade, a enxurrada, de repente, carregou um carro, e esse carro bateu com muita força no portão dele, acabou derrubando esse portão, e aí a água entrou com toda a força, e ele foi levado na hora, foi levado até o fundo da casa, né, onde ele já foi encontrado sem vida pela polícia. A segunda morte foi registrada em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Um motociclista tinha desaparecido durante a chuva de sábado.
foi encontrado sem vida também no bairro Cumbica, e o terceiro óbito, esse que a Roberta falou, de um menino de 7 anos arrastado para uma galeria de águas pluviais. Ele estava brincando em um parque municipal na cidade de Itapecerica da Serra. Desde o início da Operação Chuvas da Defesa Civil em São Paulo, são 16 mortes contabilizadas, e a Defesa Civil, como a Roberta falou, vai continuar chovendo, né? Vai manter montado entre hoje e amanhã um gabinete de crise para, enfim, atender prontamente aí a essas ocorrências. Não vai chover como choveu nos últimos 3 dias, mas o alerta continua. O prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, comentou sobre, enfim, os fatos que aconteceram nesse final de semana, falou que a resposta da prefeitura foi rápida para todos os casos, minimizou o impacto das chuvas, falou que uma das imagens que apareceu agora na live, Carla, foi daquela da estação Jardim São Paulo, da linha 1 azul do metrô. Virou uma cachoeira a escada rolante. As pessoas ficaram presas nas grades da estação, porque era uma correnteza muito forte, e como a Roberta falou, uma cachoeira, uma força de cachoeira descendo pela escada da estação. O prefeito falou que não tinha o que fazer para deter a força da água, e disse não ter visto qualquer tipo de falha na cidade, culpando o lixo jogado pela população nas ruas. Não diria que tem alguma falha. A gente precisa realmente fazer algo que é uma coisa constante, que é a conscientização das pessoas com relação à questão do lixo, né? O que a gente percebeu, por exemplo, na Pompeia, a hora que terminou os relatórios fotográficos que eu recebi. Muito acúmulo de lixo nas grelhas, né? Por isso que eu pedi para fazer mais bueiros, e a gente vai começar rapidamente a fazer isso. E sobre a estação do metrô, ele também falou, não há nada que possa ser feito para deter a força da água. Enfim, São Paulo, nesse domingo, voltou a ficar em estado de atenção para alagamentos. Não houve aquele envio do SMS do alerta severo, mas a chuva, por exemplo, atrasou, né, o jogo do São Paulo e Corinthians no Morumbi. E ontem foram mais de 50 milímetros em 6 horas, o que já é muito também, para você ter uma ideia de como foi na sexta-feira, a terceira maior chuva já registrada na história de São Paulo, da cidade de São Paulo. Vou citar aqui para os ouvintes que não estão acompanhando pela live, a Roberta falou força de cachoeira, e é mesmo. Para quem já fez esses esportes, boia cross, esse tipo de esporte na água, Brotas, né? É uma cidade do interior de São Paulo que tem muitos rios, que tem correnteza, e aí o pessoal entra na boia ali, sai descendo. É uma força maior do que essa. É cachoeira mesmo. Então, para você que não consegue entrar na live agora e dar uma olhada, chega aí onde você tiver que chegar, entra no YouTube da Band News, se é que você não recebeu essas imagens, porque elas circularam muito, né, pelas redes sociais, incluindo aí o WhatsApp. Quem não recebeu essas mensagens, essas imagens, por exemplo, de dentro da estação ali, né, Jardim São Paulo, que é isso, cachoeira, e o pessoal não consegue sair dali, né? Imagina o desespero de você estar num ponto que fica abaixo do nível da terra, você tem que subir escadas para conseguir sair de dentro dessa estação, a água começa a subir, não tem mais composição que chega, né? Isso para além dessa outra imagem aí da cachoeira, que o pessoal sentou no corrimão da escada e ergueu os pés, assim, porque senão seria certamente levado, né, pela correnteza. Então entra no nosso YouTube, no Rádio Band News FM, se é que você não viu essas imagens, que são assustadoras. Até na lâmpada do teto. Dá pra gente ver uma das pessoas segurando ali no lustre com a iluminação na parte de cima, pra gente ter uma ideia da altura da água que chegou. É só uma informação, que durante todo o final de semana houve falhas e problemas ainda no transporte sobre trilhos em São Paulo. Na manhã de hoje, amanhã desta segunda-feira, todas as linhas do metrô, da CPTM, da Via Mobilidade estão funcionando normalmente. O Marco está dizendo, olha, no interior isso chama de cabeça d'água. E é mesmo, quando chove em algum outro ponto, né, de alguma cachoeira, e que de repente a cachoeira ganha um volume muito, muito grande, muito expressivo. Tromba d'água? Não é tromba d'água. Não? Não, é cabeça d'água. Cabeça d'água. Tromba d'água é aquela outra, um outro... Um redemoinho. Fenômeno meteorológico, que é um redemoinho que junta a nuvem com a água, normalmente o mar, alguma coisa assim. Isso é cabeça d'água. A vida inteira chamando... De tromba d'água, né? Chamando uma coisa pelo nome que ela não tem, então. Esse é cabeça d'água, é isso mesmo. É um perigo. Valeu, é o perigo de você ficar em cachoeiras, né, durante chuvas fortes. Ainda que não esteja chovendo nessa cachoeira. Um dia depois. De repente choveu na nascente, mas a cabeça d'água, quase falei tromba, chega só no outro dia. Valeu, Ivan? Valeu. Bem, a gente vai para o sul do país agora porque a tragédia da Boate Kiss, que deixou 242 mortos, completa hoje 12 anos. Várias homenagens estão previstas em Santa Maria. A gente tem informação chegando do sul do país com a Fabrine Bartz. Diga, Fabrine. Muito bom dia, Carla, Roberta, Megali, a todos que nos acompanham por aqui na Band News FM.
Exatamente. Hoje, 27 de janeiro, marca mais um ano da tragédia da Boate Kiss, do incêndio que ocasionou a morte de 242 pessoas em Santa Maria, no centro aqui do Rio Grande do Sul, e também ocasionando ferimentos em mais de 600 pessoas. A cidade já está mobilizada mais uma vez, desde a última sexta-feira, em homenagens para as vítimas dessa tragédia e também aos sobreviventes. A tenda da vigília, que é o espaço tradicional que foi montado bem em frente ao local da boate, já está montado desde sexta-feira e durante essa madrugada, que foi exatamente o horário que marcou o início do incêndio da boate, entre 1 e 2 horas da manhã, foi realizado o Minuto do Barulho e também a leitura dos 242 nomes dos jovens que perderam as vidas em decorrência dessa tragédia. Nós conversamos com o presidente da Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, Flávio Silva, que nos contou um pouco mais sobre essa programação e o que conta também para o dia de hoje. Vamos ouvi-lo. Várias atividades, né? A colocação de fotos, tecido que vai ser colocado, cobrindo aquele tapume da fachada. Depois a gente vai ter também, vamos passar alguns vídeos, né? Com depoimento de sobreviventes, familiares, de amigos. E ainda adiante a gente vai ter a leitura dos nomes. Na verdade, a gente deu uma enxugada nas atividades esse ano. Temos esse compromisso de cuidar e zelar pela saúde um do outro, né? E justamente sobre isso que ele acabou de comentar agora, sobre cuidar um dos outros, além da tragédia da Boate Kiss, o mês de janeiro ele também é marcado pela tragédia que aconteceu em Brumadinho, em Minas Gerais. Nós tivemos agora, durante o final de semana, a inauguração do memorial às vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho, e o presidente da associação aqui de Santa Maria, ele estava por lá. Ele compareceu também com esse intuito de mostrar solidariedade aos familiares, que essa conexão já existe desde 2019, quando aconteceu essa tragédia em Minas Gerais. Vamos ouvi-lo. Eu vim em Brumadinho especialmente para dar o apoio aos familiares. O destino acabou cruzando os nossos caminhos, infelizmente, por mais uma tragédia evitável que nos vitimou, né? Minha ligação com Brumadinho vem já de 2019. Estávamos no seminário da VTSM, quando a gente recebeu a notícia da tragédia de Brumadinho. Então, eu lembro que na mesma hora, em seguida, eu falei, pessoal, nós vamos ter que ir para Brumadinho, algum de nós, para tentar dar um abraço, nem que seja em 2, 3 ou 4 famílias, tá? Embora tenham acontecido, então, em anos e também em estados diferentes, agora a gente vê que essas homenagens às vítimas e aos sobreviventes acabam coincidindo e ações como essa reforçam isso e também fica aqui novamente a nossa solidariedade a esses familiares. Além disso, depois de 12 anos do incêndio em Santa Maria, o Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul estuda encaminhar para o Supremo Tribunal Federal a análise do mérito de recurso que pede uma nova anulação do júri da Boate Kiss. Em setembro do ano passado, lembrando, o ministro Dias Toffoli, do STF, reestabeleceu a decisão do Tribunal do Júri, que em dezembro de 2021 havia condenado os 2 sócios da boate e também os 2 integrantes da banda Gurizada Fandangueira, determinando de imediato o recolhimento desses à prisão. As penas são fixadas entre 18 e 22 anos e, além dessa questão toda judicial, do cumprimento de pena, nós também temos em andamento a construção do memorial. Falei anteriormente do memorial de Brumadinho. Aqui no Rio Grande do Sul, nós também estamos com a construção do memorial às vítimas da Boate Kiss em andamento. Essa obra ela estava prevista para uma conclusão agora em março, mas devido a alguns problemas estruturais que já foram resolvidos, solucionados, essa obra vai demorar um pouco mais para ficar pronta. Não há um prazo de imediato, agora eles ainda não divulgaram esse prazo, mas essa estrutura ela conta com 242 pilares com todos os nomes das vítimas de Santa Maria, pessoal. 242 mortos. Obrigada, viu, Fabrini, pelas informações. Bom trabalho por aí. Obrigada, igualmente. Boa semana. Vamos para o Rio de Janeiro agora, porque segue internada em estado grave a criança atingida por uma bala perdida dentro de um ônibus na zona norte da cidade. Segundo a Polícia Militar, esse caso aconteceu ontem, no domingo, e não havia qualquer operação acontecendo naquela região. Vinícius Calisto tem mais informações para a gente.
Tem quadro de saúde considerado grave a criança de 2 anos que foi atingida por uma bala perdida dentro de um ônibus em Pilares, na zona norte do Rio. O caso aconteceu na noite deste domingo. Segundo a Polícia Militar, agentes foram acionados para checar informações sobre uma criança baleada que teria dado entrada no Hospital Municipal Salgado Filho, no Meier, na mesma região. Chegando na unidade de saúde, os agentes confirmaram o fato. A vítima foi atingida na cabeça, passou por cirurgia e permanece internada. A delegacia do Meier apura de onde partiu o tiro que atingiu a criança. Ainda no Rio de Janeiro, a jovem baleada na cabeça por agentes da PRF voltou a apresentar melhora no quadro de saúde. Informações com João Boeri. A mulher baleada na cabeça por agentes da Polícia Rodoviária Federal na véspera de Natal foi transferida para a enfermaria do Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, no sábado. Ainda não há previsão de alta hospitalar. Segundo a Secretaria Municipal, a jovem apresenta boa estabilidade clínica, hemodinâmica e respiratória. Juliana Leite Rangel ainda respira através da traqueostomia, mas não depende mais do suporte de ventilação mecânica. Juliana estava com a família em um carro a caminho da casa da irmã em Niterói, onde comemoraria o Natal quando foi baleada por agentes da PRF na rodovia Washington Luiz, na Baixada Fluminense. Bom, e com muita dificuldade, a Juliana Rangel conversou com a TV Globo. Aos poucos eu estou conseguindo me recuperar, mas não foi fácil. Eu fui lembrando aos poucos o que aconteceu. Quero me recuperar para voltar à minha vida que eu tinha antes. É um milagre, né? Milagre ela ter sobrevivido a isso. A gente torce pela recuperação dela. Bom, agora a gente tem informação do Ministério da Educação que vai divulgar o resultado do SISU depois de atraso. O Sistema de Seleção Unificada oferece vagas em universidades públicas com as notas do Enem e a Paloma Moraes vai contar tudo pra gente. Diga, Paloma. O resultado do SISU já está disponível. As notas deveriam ter saído ontem, mas pela noite o MEC informou que equipes técnicas da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação ainda estavam trabalhando na finalização dos resultados da seleção. Já o prazo para as inscrições do processo seletivo para o primeiro semestre do ProUni termina amanhã. O cadastro, que é gratuito, deve ser feito pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior na internet. Para se inscrever, é necessário que o estudante tenha o ensino médio completo, tenha feito o Enem 2024 ou 2023 e tirado no mínimo 450 pontos na média das 5 provas, além de não ter zerado a redação. Podem se candidatar quem fez o ensino médio em escola pública ou em instituição particular como bolsista. Professores da rede pública também podem se inscrever, exclusivamente para cursos de licenciatura e pedagogia. A expectativa é de que nessa edição sejam ofertadas mais de 330 mil bolsas. Pela primeira vez, a reprovação ao trabalho do presidente Lula supera a aprovação numericamente. Atualmente, 49% dos eleitores reprovam a atuação do petista e 47% aprovam. A informação é de uma nova pesquisa divulgada hoje pela Genial Quest. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. Em dezembro, 52% aprovavam... Peraí, esse número não pode estar certo. Tem mais de 100 aqui. Vê pra gente aí, Pablito. 52 mais 49, não é isso? Eu ia ler agora. Em dezembro, 52% aprovaram e 49% reprovavam o trabalho. Porque eu acho que não é... 47. É 52 e 47. Então, 52 aprovando, 47 reprovando o trabalho do presidente e outros 4% não souberam ou não responderam. Bom, e aí são vários os motivos que podem explicar essa queda, né, na popularidade do presidente. Bom, não é a popularidade, né? A gente está falando aqui da aprovação ao trabalho, mas são dados que são meio paralelos. Ele perdeu 5 pontos entre aqueles que apoiam. Não é pouca coisa, não. Um dos motivos, certamente, é o preço dos alimentos. E hoje, Lula deve fazer novas reuniões com ministros para discutir formas de baratear o preço da comida. Até agora, as propostas que o governo tem em mente vêm sendo alvo de críticas. Uma delas é a de reduzir as tarifas de importação de produtos, especialmente os que custem menos no exterior. A ideia já está sendo tratada em reuniões com representantes de setores como o agronegócio, que a considera prejudicial. Segundo o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion, os produtores rurais podem ser impactados negativamente. Quem paga essa conta? Nós, brasileiros.
produtores rurais principalmente, o que nós precisamos é valorizar a nossa agricultura, valorizar o nosso produtor, achar maneiras do crédito ser mais barato, achar maneiras de financiar a nossa produção, de vencer os gargalos logísticos e principalmente fazer com que o produtor consiga produzir cada vez mais, melhor, tendo rentabilidade e continuar tendo competitividade. Para a professora de economia do INSPER, Juliana Inhas, a estratégia do governo é paliativa e não ataca a origem do problema. Então eu não vejo muito como essas medidas consigam ser tão efetivas. A gente pode talvez ter sim uma efetividade pontual, diminuir um pouquinho o preço, diminuir a pressão, mas é o tipo de medida que, se a gente não resolve o problema na raiz internamente, daqui a pouco a gente vai ter produtos lá fora mais caros, que chegam aqui com tarifas reduzidas. Quando tiver que recompor essa tarifa, a gente vai ter novas altas de preços, e aí o problema continua dentro aí da casa do brasileiro, que é um arroz, um feijão, uma carne, um leite muito mais caros do que ele estava pagando há um certo tempo. E olha a antevisão do fato do Pablo, Carla. Esse texto foi escrito antes da pesquisa, que a gente leu agora há pouco. O impacto nos índices de avaliação do governo vai manter o tema como prioridade no Palácio do Planalto. O Pablo já estava enxergando isso. Nessa semana, o presidente Lula deve discutir os preços dos alimentos com representantes dos frigoríficos e supermercados. O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, fala que outros encargos precisam ser rediscutidos. Esperamos que o governo faça a sua parte, mexendo na questão estrutural, nos impostos, no custo do transporte, no custo dos insumos, para que a gente possa cada vez mais assegurar a segurança alimentar do nosso país. O Ministério da Fazenda aposta ainda na queda do dólar, baixando o preço de produtos atrelados ao câmbio e no crescimento da safra para enfrentar o problema. Ixi, mas a gente tem outras informações aqui atreladas ao câmbio, nesse caso, ao câmbio do automóvel. Câmbio do carro, do caminhão. Quem tem moto também tem que se preparar, porque a gasolina e o diesel devem ficar mais caros a partir do próximo sábado. Fala, Tayane Ribeiro. Os combustíveis vão ficar mais caros a partir do dia 1º de fevereiro. Isso porque entra em vigor uma alteração nos valores do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. No caso da gasolina, a alta de 10 centavos por litro eleva a alíquota para R$ 1,47. O professor da UFMG, Ivan Beck, aponta os impactos na inflação. Esse aumento do ICMS afeta o preço final dos serviços, produtos que você vai comprar. Em consequência, pode afetar a inflação. É um processo delicado, difícil. O reajuste foi solicitado pelas secretarias da Fazenda de diferentes estados brasileiros, junto ao CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária, em outubro de 2024. E em meio à alta de preços, o Comitê de Política Monetária do Banco Central faz nesta semana a primeira reunião sob o comando de Gabriel Galípolo, e a expectativa é que o Copom eleve a taxa básica de juros mais uma vez em 1 ponto percentual. Fala, André Viana. O Banco Central inicia amanhã a primeira reunião do Comitê de Política Monetária, pela primeira vez sob o comando do novo presidente da instituição, Gabriel Galípolo. A expectativa é que a taxa básica de juros, a Selic, aumente mais uma vez e passe dos atuais 12,25% para 13,25% ao ano. Espera-se ainda que até março a taxa alcance os 14,25% anuais. Isso porque na última reunião, o Banco Central já havia sinalizado 2 aumentos de pelo menos 1 ponto percentual cada para o início deste ano. A taxa Selic é um dos principais instrumentos de controle da inflação no Brasil e ficou acima da meta estipulada pelo Ministério da Fazenda em 2024. Há expectativa em relação ao comunicado do Copom, que traz os principais pontos definidos no comitê e será divulgado na quarta-feira. Ainda não há certeza se o comunicado trará o Forward Guidance, ou sinalização futura, que poderia indicar mais aumentos ainda este ano. Bom, falamos mais cedo aqui que a chuva em São Paulo atrapalhou a partida entre São Paulo e Corinthians ontem no Morumbi, mas o jogo foi atrasado e valeu a pena esperar por parte do torcedor são paulino, porque mais de 50 mil torcedores viram uma belíssima vitória contra o adversário Aline Fanelli. O São Paulo vence o Corinthians por 3-1 em Majestoso pelo Campeonato Paulista e encerra a invencibilidade do rival. No estádio do Morumbi, 54.855 torcedores aguardaram 1 hora a mais para o início do jogo por causa do estado do gramado depois de uma forte chuva neste domingo. Os 2 treinadores mandaram a campo as equipes titulares nesta 4ª rodada do torneio estadual.
O Corinthians teve a melhor chance do primeiro tempo com o Kaká, que parou em defesa de Rafael e depois na trave. Então todos os gols saíram no segundo tempo. Aos 4, Oscar deu uma assistência para o Lucas marcar de cabeça e depois o camisa 8 deixou dele também aos 11. Martínez diminuiu a vantagem aos 17 e no minuto seguinte Lucas voltou a marcar. O tricolor assume a liderança do grupo C do estadual com 7 pontos, enquanto o Corinthians fica em segundo na chave A com 9, mesmo número do Mirassol, mas com saldo de gols menor. Na próxima quarta, o São Paulo enfrentará a Portuguesa no Pacaembu e o clube alvinegro jogará contra a Ponte Preta em Campinas. Bom, o técnico Dorival Júnior, da seleção, estava no Morumbi, consta que foi até lá para ver de perto o desempenho de Yuri Alberto de Alisson, mas o que viu foi um verdadeiro show de Lucas Moura. Com 32 anos, Lucas Moura comeu a bola, engoliu o Corinthians, foi o rei, especialmente no segundo tempo. Por que não? 32 anos, Messi foi campeão do mundo com 34 anos. Sim, Messi é Messi, mas 34 anos, 32 anos ainda é uma idade razoável para você ser convocado. E veja uma curiosidade aqui, a última derrota do Corinthians foi pro Racing, na semifinal da Copa Sul-Americana de 2024, mas a última derrota em torneios nacionais, Paulistão obviamente é um torneio nacional, foi pro São Paulo, né? No Campeonato Brasileiro do ano passado. A partir de então, o Corinthians engatou uma série incrível de vitórias que foi interrompida também pelo tricolor. Bem, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre um assunto que está bombando desde a madrugada, que é o sim de Neymar ao Santos. O Neymar deve voltar ao Santos. O Al Hilal da Arábia Saudita e o Santos chegaram a um acordo e o craque deve retornar à Vila Belmiro por empréstimo, só até o fim do contrato do Al Hilal. Mas a gente deve ter Neymar jogando novamente no Brasil. Uau! Hilal. Já mais informações. Band News. Tempo. Stephanie Toso conosco nessa manhã trazendo mais informações e o alerta para chuva forte que deve novamente chegar a São Paulo nessa segunda-feira, né, Stephanie? Bom dia para você. Bom dia para você, Carla, para a Rô, para o Megali e para todos. Olha, a gente tem sim uma semana começando com muita atenção aqui por todo o estado de São Paulo, porque a atmosfera ainda está instável. E ontem teve frente fria que começou a se deslocar aqui para o sudeste do Brasil. É um sistema que está na altura aqui do litoral sul de São Paulo, vai começar a provocar mais entrada de umidade e nós podemos ter o risco de temporal aumentando ao longo do dia. Não é uma chuva como foi a chuva da última sexta-feira, a gente já tem até uma atmosfera começando a ficar um pouco mais resfriada, tanto que a nossa temperatura já diminuiu, tivemos uma madrugada com termômetros marcando uma média de 19, 20 graus aqui pela capital. Ao longo do dia vai ficar abafado, porque tem momentos em que o sol aparece, só que a nossa máxima já não sobe tanto. Então hoje a temperatura aqui pela cidade deve ficar ali na casa dos 27 graus. À tarde a gente tem essa frente fria avançando mais, isso vai começar a jogar mais umidade por aqui, então o risco de temporal aumenta. Hoje a chuva ela acontece de forma mais generalizada para todas as áreas do estado, mas não tem aquela formação de um núcleo bem concentrado com chuva volumosa em um curto período de tempo. Então é uma chuva até mais contínua. Tem momentos em que aperta, mas tem esses períodos com melhoria. Hoje a nossa atenção está voltada aqui para a cidade de São Paulo, ainda por o solo mais encharcado, saturado, a gente tem a possibilidade de ter novos alagamentos e também enxurrada, mas tem alerta especial para o interior de São Paulo, porque é onde a gente pode ter os maiores volumes e até com potencial para queda de granizo. Stephanie, embora você diga, né, que a gente está com as atenções voltadas para a capital, é possível identificar a região da capital que vai ser mais afetada? Por exemplo, a gente falou do fim da semana passada, né, em que houve na Vila Madalena, Zona Oeste como um todo, um volume muito, muito grande concentrado. Claro que toda a cidade foi atingida, mas sobretudo a Zona Oeste. É possível fazer essa projeção, essa previsão de que ponto da cidade de São Paulo vai ser mais atingido? É muito difícil.
É muito difícil e isso se dá pelo desenvolvimento dessas nuvens carregadas. Tanto que a gente tem mais um monitoramento focado na hora em que a chuva está acontecendo, porque justamente essas nuvens carregadas podem descer um pouco mais ou subir um pouco mais. E isso acaba atingindo as regiões de forma diferente. Tanto que na sexta a gente teve muita chuva concentrada em zona oeste e norte, choveu na zona sul, mas não foi um volume tão significativo. Ontem, domingo, os acumulados já ficaram bem mais concentrados sobre a zona sul da capital. Teve chuva na zona norte, na zona leste, na zona oeste, só que não foram acumulados tão elevados. Ontem, só na zona sul, nós tivemos 53 milímetros. E preocupa porque é uma chuva mais contínua, essa com a entrada da frente fria, não é aquela pancada que passa. E a gente já tá com essa chuva forte desde sexta-feira. Mas, Esté, as madrugadas vão ficar um pouquinho mais frescas? Pelo amor de Deus. Vai, gente, ó, essa semana sem aquele bafo, assim, vai dar para dormir bem, tá? A gente tem uma média, assim, de 20 graus de temperatura, só que com vento de sudeste. Como a frente fria passa, ela traz essa virada de vento, então traz esse refresco. Não vamos ter tanta influência daquele bafo quente vindo do interior aqui para São Paulo, tanto que até mesmo o interior vai ficar mais confortável. A gente já não tem temperaturas chegando a 36, 37 graus. Agora é máxima de 28, 31. 28, 31 de máxima. Tá bom, então. Perto de 33, Nossa 34. Senhora, já dá então uma parece melhoradinha. pouco, né? Parece que é um pouquinho só acima, mas faz uma diferença.